Queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, hoje, 12 de outubro, é o Dia das Crianças. Nesta mensagem nós vamos compartilhar com os amados irmãos e amigos como Jesus lidava com as crianças. Em Mateus capítulo 21, versículo 16, diz assim: E disseram-lhe, ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse, sim. Nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor? Amém? Jesus e as crianças. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, as crianças são um sinal de bênção do Criador. Elas são inocentes, cheias de energia e sedentas por aprendizado. Devemos aprender com elas. Quando uma criança é instruída nos caminhos do Senhor, ela cresce, dá bons frutos e é uma bênção para sua família. Jesus também foi criança. Mesmo quando tinha pouca idade, Jesus já refletia a face do Pai. Jesus sempre esteve cercado por crianças quando ensinava o povo. Muitas das vezes, Jesus usou as crianças como exemplo para ilustrar o reino de Deus. Durante o ministério de Jesus, a presença de crianças pôde ser notada, embora no contexto social elas estivessem em desvantagem. Quando os sacerdotes e escribas repreenderam a livre manifestação de louvor de crianças a Jesus, o mestre refutou esta repressão com um texto bíblico. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Salmos 8, versículo 2. A frase célebre de Jesus, afirmando, deixai vir a mim os pequeninos, sempre é lembrada quando falamos de crianças. Mas o que Jesus queria dizer com estas palavras? Irmãos, certamente há uma mensagem importante neste contexto que revela o tratamento de Jesus para com as crianças. Como Jesus tratava as crianças. Hoje nós vamos analisar as 3 passagens que Jesus afirma: deixai vir a mim os pequeninos, e refletir sobre o tratamento de Jesus para com as crianças. Primeira, Jesus dá liberdade às crianças. Em Mateus capítulo 19, versículo 14, diz assim: Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Irmãos, vimos aqui
que o evangelista Mateus, ao narrar a fala de Jesus sobre as crianças, enfatizou o desejo de Jesus em que as crianças tenham liberdade de vir até ele. Os discípulos estavam achando que as crianças estavam atrapalhando o mestre, mas a preocupação maior do Senhor era que não houvesse embaraços ou dificuldades para que as crianças tivessem acesso à sua pessoa. Um exemplo de criança que teve livre acesso até Jesus foi o menino com 5 pães e 2 peixes. Em João capítulo 6, versículo 9. Embora os discípulos estivessem achando difícil alimentar tão numerosa multidão, aquele menino anônimo se dispôs a contribuir com o seu lanchinho. Este comportamento, meus irmãos, revela que as crianças são surpreendentes. E mais ainda, é o que Jesus pode fazer através delas. Hoje em dia, existem muitos embaraços que dificultam o acesso de crianças a Jesus. Começando pela falta de exemplo dos adultos. Outra coisa é a malícia ensinada a elas desde pequenas. O consumismo é outro embaraço. E por fim, a falta de pessoas para ensinar e discipular as crianças. Devemos ter muito cuidado, meus irmãos, porque nós somos espelhos das nossas crianças. Outro empecilho, meus irmãos, muito grave, é o tratamento errado da espiritualidade das crianças, como se fosse pura brincadeira, fazendo com que, quando elas crescem, deixem a igreja, pensando que o que aprenderam é apenas algo infantil. Isso é muito sério, queridos. No tempo de criança, devemos ensinar, com brincadeiras, é claro, mas também ensinar a cultuar o nosso Deus. Não é brincar e ir para casa, não. Brincadeira sim, mas na hora do culto, todos para dentro da igreja. Temos que ter muito cuidado ao ensinar as nossas crianças. Jesus quer que as crianças estejam livres para vir até Ele. Segunda, Jesus vê e defende as crianças. Em Marcos capítulo 10, versículo 14, diz assim: Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Irmãos, vimos aqui que o evangelista Marcos acrescenta ao texto que Jesus estava olhando para as crianças e, ao ver que os discípulos as impediam de ir até ele,
sentiu-se indignado com a situação. Com isto, aprendemos que Jesus está sempre olhando para as crianças e não fica satisfeito quando algum mal é feito a elas. Certa feita, um menino estava possesso de espírito maligno que o prendia, deixando-o tão apavorado que se lançava no fogo. Mas Jesus o libertou deste mal. Marcos capítulo 9, versículo 22. Enquanto os fariseus julgavam a história de vida daquela família e os discípulos ficaram confusos, sem saber o que fazer, Jesus tomou atitude para salvar aquela criança. Jesus viu o sofrimento do menino e o defendeu imediatamente do inimigo. As crianças precisam de cuidado. É necessário estar sempre olhando por elas. Um bom tutor nunca perde uma criança de vista. Além disso, proteger a criança de coisas que lhe façam mal é indispensável. Infelizmente, meus irmãos, muitas crianças são educadas pela TV e os pais não estão vendo o que acontece com elas, não estão vendo o que elas estão aprendendo. Os responsáveis devem defender os direitos das crianças, não pensando que somente prover sustento é o suficiente. Não, meus irmãos. Existem muitas outras coisas que fazem parte do direito das crianças. Não é só a alimentação. Isso não basta. Isso não é o suficiente. Jesus está olhando as crianças para defendê-las de todo mal. Terceira, Jesus chama as crianças. Em Lucas, capítulo 18, versículo 16, diz assim: Jesus, porém, chamando-os para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Aqui nós vimos, meus irmãos, o evangelista Lucas enfatiza que Jesus chamou as crianças para perto dele. O texto demonstra que alguém estava atrapalhando as crianças de estar perto de Jesus. Os discípulos estavam influenciados pelos valores sociais que excluíam as crianças de muitos direitos, como o culto, por exemplo. Mas Jesus queria incluir as crianças, declarando que elas já são proprietárias dos reinos de Deus. A filha de Jairo, quando estava doente, e Jesus foi à sua casa para curá-la, quando chegou, ela já estava morta. A primeira atitude de Jesus foi pedir que algumas pessoas, adultos, se retirassem por não acrescentar nada à fé necessária naquele momento. Mesmo a menina estando morta, Jesus foi até ela e a chamou, mandando que se levantasse.
Lucas capítulo 8, versículo 54. A menina ressuscitou. Irmãos, quando Jesus chama as crianças, ele dá vida e tira tudo que tem trazido morte aos pequeninos. Muitas crianças estão morrendo sem Jesus. Mal começam sua vida e já conhecem a morte pela violência, pelas drogas, doenças e todo tipo de injustiça. Mas Jesus está chamando as crianças para ficar perto dele. A presença de Jesus é a maior segurança que uma criança pode ter. Jesus está chamando as crianças para viver em sua presença. Pois Jesus tratava as crianças com amor. A expressão de Jesus, para que as crianças pudessem vir até ele, deve ser pregada com ênfase no dever de conduzir os pequeninos até Cristo. Certamente, muitas daquelas crianças que Jesus abençoou se tornaram seus discípulos posteriormente. Nesta mensagem, meus irmãos, meus amigos, aprendemos que Jesus trata as crianças, dando a elas a liberdade de expressar sua fé com sua pureza e simplicidade peculiar. Olhando para elas e defendendo de todo perigo, chamando as crianças para estar perto dele. Portanto, queridos irmãos, queridos amigos, como discípulos de Jesus, devemos conduzir as nossas crianças no caminho de Cristo. Amém? E que Deus assim nos abençoe.